Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui começando o nosso 37º episódio do Ciência Deriva Podcast. São 37 episódios, repetindo sempre a mesma frase que eu só vou parar de falar quando eu morrer. Estamos aqui, ou quando o Ciência Deriva morrer, estamos aqui lutando incessantemente contra a entropia. E além disso, depois de 37 episódios também, lutando por um lugar ao sol e por que também não, um lugarzinho à sombra. Afinal, somos filhos de Deus, né? Enfim, boa noite. Estamos gravando às 6h37, aqui já está escuro. Vou dar boa noite primeiro para a nossa querida, talvez uma das mil e uma utilidades que faz milhares de coisas ao mesmo tempo, corre contra o tempo sempre, a senhorita, mas ainda continua bela, inteligente e sagaz, a nossa querida Nicole Laurindo. Oi, Nick. Como está? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sim, por aqui tudo bem. O que eu mais quero, na verdade, é um lugar à sombra nesses É tempos melhor, né? quentes de São Paulo. Aqui em São Paulo tá muito quente, como a gente estava falando agora há pouco antes de iniciar. Então, um lugar à sombra está sendo muito bem-vindo esses tempos. Você tá com um Mas, ventiladorzinho fora meio isso, escondido aí? Assim, eu tô com a ventilando? porta aberta. Tô com Ah, a porta aberta ventilando. sim. Inclusive, se tiver algum barulho de carro, moto, me perdoe, porque eu moro bem assim na rua principal, então bastante carros. Mas tem que ter, porque não tem como ficar sem nenhuma ventilação, não. Queria Não um dá, né? ar-condicionado, na verdade. É, Sim. é melhor. E aí, Gui, ô E Nick, você, você Gui, como apresenta o Gui, tá? por favor. E aí, Gui, como você tá hoje? Você também tá em São Paulo, então também tá morrendo de calor, né? Eu também tô morrendo de calor, mas só que o que eu desejo é uma noite sem mosquito, pelo amor de Deus. Eu já cansei de dormir de fone. É a Aí você Nossa, não pior coisa consegue. ficar dormindo de verdade. fone. É ruim, né? Você dorme de fone para não. Ah, nossa, eu nunca pensei nisso. Aí você coloca É, Por assim. causa do... porque eles ficam dando rasante no ouvido, né? Só. Zim! Aí eu falava, vou colocar um fone no ouvido e vou dormir com esses viados. Eu quero ver eu acordar. Que eu não me Feito importo. Pode se alimentar do meu sangue, mas só que não atrapalhe meu sono, pelo amor de meu sono. Deus. Exatamente. Você tem sangue demais, né? É, eu que eu digo. E você, né, Cadu? Opa, eu tenho mais que você, eu pertenço à mega fauna dos mamíferos, entendeu? Bem, e hoje, galera, a gente está com a Natália, que é a nossa entrevistada de hoje, formada em biomedicina e atualmente ela está fazendo uma pós em circulação extracorpórea na IPES-SP. É isso, Natália? Na verdade, Eu eu já sou fico. formada. Eu Essa é já sou Ah, já é? formada. Ok. Eu sou biomédico de formação. Me formei em 2021 na Unicid e realizei pós-graduação no IPESP, que é o Instituto de Pesquisa em Saúde do Estado de São Paulo. E eu sou perfusionista atualmente e eu trabalho em cirurgia cardíaca. Que legal, que top. Natália, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui. Na verdade, eu vou ter mandado contato e agora está aqui com a gente. Pelos percalços, as dificuldades, né? Até a gente começar, mas a gente começou, agora vai dar certo. Vamos tocar. Meu, muito bom, estou feliz mesmo. E assim, antes de fazer a pergunta para o repórter, cara, tava vendo ali seu Instagram, fiquei pensando numa coisa que eu preciso te perguntar. O que é mais estressante na vida? Fazer a primeira cirurgia, ver um jogo de decisão no palestra, não, no Allianz Parque, ou pular de paraquedas? Olha, complicado, viu? Olha, eu acho que assistir o jogo do Palmeiras tá mais estressante. É mais estressante, né? Gente, quando você pula de paraquedas, dá para respirar? Desculpa te perguntar, eu sei que isso não é do. Mas assim, eu tenho uma vontade enorme. Não fui por dinheiro, e depois por tempo, e às vezes por falta de coragem. E eu vi que você pulou, eu vi uma foto sua lá, você pulando. Dá sim, mas é muito frio, gente. Eu fiquei chocada como é frio lá em cima.
Mas é muito rápido, assim, você piscou, já abriu o paraquedas e já passou. Quando o É muito, paraquedas abre, é uma tranquilidade, então. é uma tranquilidade. Eu fui a última a pular do avião, então eu vi Puta, todo mundo. abriu. É, isso mesmo. Isso Ah, mesmo. nossa. Uh, eu Nossa, fiz mas justamente isso. sim. Lá em Boituva, se eu não me engano, né? Não, muito bom. É É isso muito aí. gostoso. Então vamos lá começar do começo da nossa tradicional pergunta Globo Repórter. Natália Pedrosa, quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Aonde você doa sangue? Ah, qual é o seu hospital favorito? Enfim, diga quem é você, por favor, pra gente. Bom, então vamos lá. Me chamo Natália, como todos sabem. Eu tenho 23 anos. Eu sou aqui da capital de São Paulo mesmo. Como eu falei anteriormente, eu sou biomédica de formação. Então, eu terminei minha faculdade em 2021. Durante o meu período da faculdade, eu realizei 2 estágios supervisionados. Então, aqui na biomedicina, eu não sei como que funciona na área da biologia, mas a gente realiza estágios supervisionados. Então, se a gente alcançar 500 horas em determinada área, a gente já sai habilitado, como se a gente saísse com uma pós-graduação. Então, eu saí como patologista clínica, análises clínicas, né? Então, eu posso atuar em hospitais. Eu realizei meu estágio em um hospital público bem famoso aqui em São Paulo, conhecido como Hospital de Hermelino Matarazzo. Foi hospital de ponta aqui na pandemia, então a gente recebeu bastante caso. E eu fiz o meu estágio durante esse período, então eu aprendi muito. Por se tratar de um hospital público, a gente, diferente de outros hospitais, eu não tinha tanta tecnologia assim. Então, eu tive que aprender na raça, eu tive que ler lâmina na raça, fazer exame de urina na raça. Então, eu aprendi bastante, foi ótimo para minha formação. E, além disso, eu sou biomédica esteta também. Então, eu consegui realizar um estágio de biomedicina estética. Eu fiz o meu estágio com uma conselheira do CRBM, do meu conselho. Então, eu já saí formada nessas 2 áreas. Já trabalhei no Instituto Butantan por 3 meses. Eu era temporária na época do Covid, então eu trabalhei por um período de tempo muito pequeno, porque eu entrei e foi na época que teve a queda. Então eu fiquei por um período de tempo bem pequeno, foi no começo de 2022. E aí, logo em seguida, eu já iniciei a minha pós-graduação em circulação extracorpórea, que sempre foi a minha prioridade, desde que eu. Na verdade, desde que eu comecei a faculdade, não, né? Eu vou ser hipócrita se eu falar que foi desde que eu comecei a faculdade. Eu comecei a faculdade, na verdade, eu sempre quis ir para perícia ou para reprodução humana, então áreas totalmente distintas aí, e eu acabei me encontrando na perfusão. Então, calhou de ser muito bem a minha saída no Butantan, né? Porque eu comecei a minha pós, eu tive que me dedicar aos estágios, às cirurgias. E durante esse período em que eu estava em estágio, durante a pós, eu abri uma clínica de estética, então eu tenho uma vida dupla. Além de ser Nossa, perfusionista, eu também tenho uma clínica de estética aqui em São Paulo, onde eu realizo procedimentos injetáveis em geral, e a gente também realiza procedimentos não injetáveis. Então, eu tenho uma vida dupla por aqui. Percebemos. É uma vida Percebeu? bem Como é que fica? corrida. Como é que fica? Agora eu tô conseguindo colocar minha vida em ordem, mas não está em ordem, tá uma bagunça ainda, mas tá tudo se encaixando. Na hora que você falou que você fez estágio durante o período da pandemia, eu já fico imaginando questão Do no hospital hospital, ainda né? público, já estou imaginando desespero. Você Era morava, desesperador, você mora com desesperador, porque familiar, mãe, pai? moro, minha mãe, meu pai e minha irmã. Como que foi?
E o povo falou que você estava doida? Desculpa perguntar assim tão claramente. Você vai fazer o quê no hospital nessa época de Covid? Falou isso? Então, quando eu fiz o estágio, já era mais ou menos abril de 2021, então eu não era bem no começo. Já estava tudo meio que encaminhado. Vacina já tinha? Já, né? 21 já, né? Já tinha vacina. Então, assim, foi tranquilo, mas foi naquele período em que começou a ter variante, que teve aquela fase roxa, não sei se foi fase roxa, vermelha, enfim. Então, foi nesse período que eu fiz o estágio, mas deu tudo certo, entendeu? Foi ótimo, que eu aprendi super, porque lá tem protocolos, né, que tem máquina, gente, lá eles têm máquina, não é só arcaico, igual eu falei que a gente lia na lâmina, mas quando dava alterado, a gente tinha que confirmar na lâmina, e todos vinham alterados. Então, assim, então era lendo ali. Aí, logo que acabou o estágio, eu já fiz o estágio na estética, por exemplo. Eu fiz no primeiro semestre de 2021 em análises e no segundo em estética. Sim. Esse 2021 era seu último ano. Meu último ano. Você já Esses sabia o que você... dois, Fala, Nick. desculpa, Cadu, esses dois estágios, você que escolheu ou é alguma coisa da faculdade? Olha, na minha universidade, eles fornecem, assim, antigamente eles davam o máximo de oferecer dois estágios para os alunos, né? Então, a gente Aham. poder sair com duas habilitações. Então, muita gente queria sair com imagem, mas análises clínicas era o básico. Todo mundo saía com análises clínicas porque é a base da biomedicina, né? Então, como a gente foi um ano da pandemia, foi tudo muito incerto. Então, assim, correu o risco da gente nem ter análises clínicas. Nossa. É. Então, É mesmo, né? eu tive a sorte de conseguir os dois estágios, entendeu? Uhum. Mas pelo menos um eu sairia de lá. E aí, a estética nunca foi minha prioridade. Tô sendo bem sincera, nunca foi minha prioridade. Aí houve essa oportunidade e eu acabei fazendo e hoje eu trabalho nisso também, então eu gosto bastante. Nossa, Sim, sabe foi assim, bom, né? sabe quando a gente, você fez da Unicid, é lá no Carrão, né? No bairro do Carrão. Isso, no Né? carrão. Se você é da Zona Leste, né? Isso. E aí eu trabalhei, o Gui estuda em Vila da Moca, sabe? Uhum, Assim, metrô é 3 estações ali, mais ou menos, são três uhum. estações, mais ou menos. E aí quando eu entrei lá em 2000, vai dar aula em 2018, e aí quando eu comecei, conheci vários biomédicos, e tinha uma galera indo para a parte de estética. E Muita o, gente vai. muito. E assim, os cursos de estética, visagismo, que é o de cabelo, né? Podologia, quando eu juro, eu entrei em 2018 lá, eu acho que eles já existiam, eu acho. Mas assim, eu dava aula para meia dúzia de alunos, porque eu dava aula de bioquímica, essas básicas, sabe? Uhum. Mano, em 2020, 2021, aí quando voltou a pandemia, eu tava lá ainda, era o máximo de alunos que tinham era estética, é uma área que cresceu É uma área absurdamente, que assim. cresceu super. E até Cresceu professor bastante. estava entrando nessa área, assim. É, isso mesmo. Tem um professor lá que ele entrou na área da Unicid. Se você deu na Unicid aula, foi o professor Dene, não sei se você conheceu. Não, assim, de nome, não. Não sei. Mas é uma área que deve estar, por exemplo, para você, você dedica mais tempo lá no hospital. Que hospital você trabalha para ser percussionista? Eu trabalho em Minas Gerais. Peraí, você tem uma clínica de Quê? estética, peraí. Vamos Nossa, eu levei um devagar, susto agora. Exatamente. Eu viajo toda semana. Como assim? Como que é essa rotina? Eu saio de São Paulo domingo à noite, opero de segunda e terça-noite eu venho embora. Então eu chego aqui quarta de manhã. Aí você se dedica da quinta, sexta e talvez sábado, né? Exatamente, na estética. Porque assim, a área da perfusão é uma área muita gente não conhece. Muita gente não conhece Sim. circulação. Então, assim, e é uma área muito fechada, muito restrita, né? Então,
Por isso que é super importante esses podcasts para a gente poder tentar crescer a nossa área, tentar trazer reconhecimento que falta um pouco. Isso falta para a gente, né? Então, nós perfusionistas estamos constantemente em luta de um bom reconhecimento e tudo mais. E falta profissional, entendeu? Era isso que eu Aqui, ia perguntar. Para você aqui em São trabalhar em Paulo, Minas Gerais é, e não em aqui em São São Paulo, é porque Paulo, tá faltando. a gente tem profissional aqui em São Paulo. Apesar de ser pouco, a gente tem. Então, assim, é tudo muito fechado, as equipes já são formadas. Se consegue emprego, claro, né? Porque precisa, o número de cirurgias vem aumentando cada vez mais. Mas ainda assim falta, principalmente em cidades de interior, onde ninguém quer ir morar lá, né? Hum, Então, eu fui indicada para um cirurgião que já trabalhou aqui em São Paulo. Ele era cirurgião aqui da Beneficência Portuguesa. E ele estava precisando de perfusionista porque a perfusionista dele engravidou de gêmeos e não pode trabalhar grávida e nem durante né, depois que ganhar bebê. Então, assim, eu estava no momento certo, na hora certa. na hora certa. É, Você estava terminando a sua pós. assim, como que funciona a questão da pós? A gente, hoje, para você se formar perfusionista, como que funciona, tá? Vou Isso, explicar para geral, que eu acho super isso. importante saber, porque muita gente tem dúvida, né? Sim. Não sei vocês, provavelmente vocês nunca viram, assim, esse curso. Nunca tinha conversado com alguém que é perfeccionista. Então, o que que acontece? A gente precisa ser da área da saúde, primeiramente. Você precisa ser formado da área da saúde. As áreas que permitem ser perfusionistas são médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas e biólogos, se eu não me engano, pode também. Então, você precisa estar formado em uma dessas graduações. E logo depois você vai fazer a especialização ou residência. E não é em qualquer lugar que você faz, né? Por exemplo, atualmente, se eu não me engano, são 7 lugares no Brasil inteiro que tem essa especialização. Porque a gente tem uma sociedade, que é a SBSEC, Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, que a gente luta muito, eles lutam muito, né, pelos perfusionistas. E aí, para você fazer o curso, esse local ele tem que ser reconhecido pela SBSEC. Então, vamos supor, a Anhembi Morumbi inventou um curso, um exemplo, tá? Inventou um curso de perfusão. Se não for reconhecido pela SBSEC, você não vai conseguir trabalhar, Não entendeu? tem um certificado, né? Exatamente. Então, esses locais, eles estão disponíveis no site da SBSEC. É possível visualizar lá onde tem. Eles estão tentando fazer mais centros, reconhecer mais centros, né? Precisa ter alguns requisitos. E então, basicamente é isso. Aqui em São Paulo, a gente tinha a Unifesp, hoje em dia não tem mais. A gente tem o INCOR, que tem a modalidade de residência e especialização, né? A residência você vai receber para fazer a pós, para estudar, e a especialização você vai pagar um certo valor. E a gente tem também o IPESP, que é onde eu fiz, que é particular, e a Unicamp também tem curso de perfusão. Então, aqui em São Paulo são somente esses 3 lugares. Em outros Só perguntar uma lugares, coisa, rapidão, só para ficar na dúvida. Você falou que tem a especialização e tem a residência. É a mesma coisa, só que um você recebe e o outro você paga? basicamente isso, basicamente isso. Você É faz tipo um uma Elato prova, Sensu e um Scripto Sensu, entendeu? tipo assim, como assim, o tempo é menor para fazer? Também, também tem questão de tempo, mas você precisa fazer uma prova para entrar mesmo nessas outras modalidades. Eu fiz particular, então eu paguei minha matrícula e fiz, Entendi, entendi. né? Então, eles exigem
que você tenha um currículo de cursos, que você participe de ligas de perfusão, você passa por entrevista, então tem alguns requisitos que são necessários para você entrar nessas outras modalidades sem ser no particular. E Entendi. aí, durante a graduação, são 18 meses, da pós-graduação, desculpa, são 18 meses. E além disso, você precisa ter um total de 100 cirurgias para se formar. Então, se você não tiver 100 cirurgias, você não se forma. Caraca. E é fácil? Olha, tem que se dedicar bastante. Por exemplo, a minha instituição, ela fornece um estágio, entendeu? Ela vai fornecer essas cirurgias. Sim. Mas você precisa se dedicar. Normalmente eles dão um período de tempo depois que você se forma para você poder concluir, né, a cirurgia, porque a gente sabe que tem gente que trabalha, tem gente que não consegue abrir mão. Eu, por exemplo, abri justamente a minha clínica de estética para eu conseguir conciliar. Então, eu separava meus De dias de din-din, você segunda, terça fala. e quarta também. Segunda, terça e quarta eu me dedicava aos estágios e de quinta, sexta e sábado eu trabalhava. Então a gente tem essa autonomia de decidir o dia que vai ou não. Mas aí vai de você, se você quer focar super e já terminar logo, Sim. ou, né, se você quer ir indo da forma que dá. Eu terminei o meu estágio em 9 meses. 9 meses, porque. Peraí, você tinha. É que é o tempo, não é? Que você falou? São São. 18 meses de 1 ano e 18 meio, meses. né? É, Você um ano fez e em meio. 9. Ah, então você fez rapidão. Não, a parte das cirurgias, né? A parte teórica é um ano e meio. Ah, tá, tá. Você fez. Isso, Entendi. Entendi. entendeu? Entendi. Você pode explicar É, para. Diga. eu ia perguntar se é uma especialização cara. É cara, Eu imagino que bem seja. cara. Uhum. No site de todas as instituições tem os valores de cada um. Sim, sim. Sim, mas é cara. Tem que se batalhar mesmo, como você fez É, para conseguir, né? E, exatamente. E e o que chamou assim, tanto a sua atenção para você seguir nessa área? Desculpa, eu não entendi. E o que chamou tanto a sua atenção para você investir nessa área? Olha, eu nunca quis ir para a área da cardíaca, vou ser bem sincera. Eu falava que eu nunca na minha vida ia ir para a área de cirurgia cardíaca, porque a minha irmã fez uma cirurgia cardíaca. Então ela olha, tinha 10 anos. E aí eu vi o quanto minha mãe sofreu, a gente sofreu vendo ela. Porque assim, a gente pensa, a gente olha uma cirurgia cardíaca, a gente pensa como se a pessoa fosse morrer, né? Que é algo assim super Coisa bem complexo. delicada, né? Sim. E a cirurgia cardíaca no Brasil, aqui em todos os lugares, é um procedimento extremamente seguro. E eu só fui me dar conta disso durante a faculdade. Minha irmã, quando ela operou, eu não estava na faculdade ainda, eu nem conhecia a perfusão. Nem conhecia, não fazia Uhum. ideia do que era. Sim. Então eu falava que eu nunca ia para a área da cirurgia cardíaca. E aí, durante a faculdade, eu conheci. E aí eu peguei, fui analisar, fui pesquisar bastante, e aí eu gostei. E eu fiz. Graças a Deus, a minha faculdade, a minha pós, meu pai que me deu de presente, né, pagou minha pós. É, e é isso. sim, sim. Ai, Eu consegui me Ó, formar. assim, como você não conhecia, a gente também não conhece. Se você puder explicar assim, o que é o perfusionista e o que é a cirurgia extracorpórea, Claro. já deu para entender que é no coração, né? Então, exatamente. Como que funciona? Durante uma cirurgia cardíaca, muita gente pensa que o médico, eu pelo menos já ouvi muito essa frase. Ah, o médico bom é o cirurgião cardíaco que opera a pessoa com o coração batendo. Não sei se vocês já ouviram isso, Não- né? Por uhum. exemplo, ai, imagina um cirurgião cardíaco que opera o coração e o coração não para de se mexer, diferente dos outros órgãos, Ah, sim, sim. né? E não é assim que acontece. Durante a cirurgia, a gente para o coração do paciente e o pulmão também. Então, ele fica paradinho para o médico conseguir operar. Porém, a gente precisa manter o paciente vivo. Vocês concordam que ele precisa receber Sem sangue coração e sem durante pulmão, dá uns 2 minutos, já foi, né? né? Exatamente. Então, é aí que entra o perfusionista. A gente
A gente faz a função do coração e do pulmão do paciente durante a cirurgia cardíaca. Então, o paciente, ele vai entrar na sala cirúrgica, ele vai passar por toda a fase de anestesia, né? Sim. Se preparando para monitorização e tudo mais. O cirurgião, ele vai serrar, a gente tem a máquina de circulação extracorpórea, né? Eu não sei se vocês já viram, eu não sei se eu tenho uma foto aqui, mas no celular eu tenho. Uma máquina bem grande, que a gente controla o fluxo sanguíneo, a oxigenação, o tanto de oxigênio que a gente está mandando para o paciente, então a gente cuida dessa máquina. Então, como que acontece? O paciente a gente canula, né? Como que funciona? A gente oferece lá para o cirurgião umas cânulas, porque a gente precisa fazer esse desvio, né? Então, Sim. a gente precisa desviar o sangue de alguma maneira para o cirurgião conseguir operar. Então, tem cirurgias que é do lado de fora do coração, que a gente não abre cavidade, como, por exemplo, uma cirurgia de ponte de safena, né? Que a gente vai fazer uma ponte. Tem um coração aqui, Pode mostrar isso. vou mostrar aqui para vocês. Ai, que ótimo. Deixa eu tirar o Porque foco, senão vai ficar embaçado. porque senão vai ficar embaçado. Peraí. Deixa eu ver como que tira. Enquanto ela tira o foco, eu já vou puxando engajamento já. Você que tá escutando até agora. Ai, meu Deus. Peraí. Olha o Cadu comemorando. Gente, como que tira? Tem o. Acho que Tá. tem no Mora aqui mais. Tem. Vai Pronto, lá. pronto. Foi. Já puxar o engajamento. Você que tá escutando até agora, curta, siga a gente aqui. Comenta, compartilha. Comenta, compartilha. Faça tudo isso Abra o daí, teu ajuda a coração pro gente. Ciência Deriva. Abra o seu Quem coração pro tá, Ciência Deriva. inclusive, quem tá ouvindo só pelo Spotify, dá uma olhadinha no YouTube, porque ela está com um coração para nos ensinar como funciona. Então, vai ser interessante. Bom, então vamos lá. Deixa eu tirar ele daqui da base, que fica melhor. Então, como que funciona? A gente tem as nossas coronárias, né? Que é o que irriga o nosso tecido, o miocárdio, o coração. Então, em cirurgias de ponte de safena, são cirurgias em que ele vai trabalhar nas coronárias. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um infarto. Vamos supor que ela teve obstruiu aqui. Concorda que o sangue, se está obstruído aqui, o sangue não chega aqui. Uhum. Sim. Então, o cirurgião ele tem que fazer uma correção para dar um jeito do sangue chegar aqui. Então, ele faz uma ponte. Sim. Então, a ponte ela pode ser de safena, ela pode ser pela radial. Radial que fica aqui no rádio, né? Que é o Isso, é do artéria ou braço. veia, eu não me recordo, me perdoa, gente. Pela mamária. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, antes da cirurgia, ele vai retirar a safena, secar a safena. E aí ele vai fazer a ponte. Essa ponte. Então, Sim. o sangue vai vir E chegar no através da local onde não está ponte sendo no irrigado, local. né? Então, nesse momento, para esse tipo de cirurgia, a gente não precisa abrir cavidade. Ou Então, seja, não como que a precisa gente tirar faz? o sangue do coração, né? A gente não precisa abrir o coração, Sim. né? O coração fechadinho, ele vai dar jeito. Então, como que realiza a canulação para a gente fazer o desvio do sangue nesse caso? A cânula, ela vai vir na veia cava superior. Então, ele vai furar a cava e vai colocar a cânula lá dentro, né? Então, a gente vai, através dessa cânula, né, aqui na cava, Sim. É. a gente vai drenar o sangue que vem do corpo todo pobre em oxigênio. Sim, porque vem da veia, né? Que é aquele sangue que vem, que é pobre em oxigênio. Então, a gente vai drenar, ele vai cair no nosso reservatório, a gente vai fazer a troca gasosa através do nosso oxigenador, vou explicar um pouquinho.
e vai mandar de volta esse sangue arterial, né, já oxigenado, na aorta. Então, a gente vai furar aqui e o sangue vai vir. Então, vai ter esse desvio. O sangue vai sair das cavas e vai voltar para a aorta. E clampeia a aorta. Então, ele, com uma pinça, o sangue não desce, Sim. Deixa o entendeu? coração vazio de sangue, né? Porque ele cai na horta e vai pro corpo. Isso, a gente deixa o coração vazio, vamos se dizer assim. Em cirurgias onde a gente precisa abrir cavidade, né? Que normalmente é cirurgias de válvula. Cirurgia de válvula, normalmente as cirurgias são de válvula aórtica, mitral tem bastante, cirurgia de mitral. A famosa cirurgia de sopro, né, que é a comunicação intra-atrial, a gente precisa abrir cavidade. Então, como que a gente faz? A gente faz a canulação nas cavas. Então, a gente vai colocar uma cânula na cava inferior e uma cânula na cava superior. Porque aí a gente vai deixar o campo limpo. Quando a gente Entendi. canula somente a superior, a gente vai colocar a cânula e ela vai chegar até aqui assim, Ah, mais ou menos, né? tá. Então, em cirurgias de abrir cavidade, a gente precisa fazer dupla canulação, que a gente fala, né? Então, a gente deixa aberto e o médico faz o procedimento. Aí vem a pergunta: como que a gente deixa esse coração parado tanto tempo sem receber sangue? Porque vocês concordam que as coronárias, elas vão mandar sangue para o tecido e mantém o O coração coração. vivo. Se não tá chegando sangue, é como se tivesse infartado, não tá recebendo sangue. Então, aquele tecido não tá sendo oxigenado. Então, o que que acontece? Antes de tudo, a gente precisa fazer uma solução, que o nome é cardioplegia. É a cardioplegia que vai garantir que o coração esteja protegido, o tecido esteja protegido, e ela que vai fazer o coração parar. Então, a cardioplegia é uma solução rica em potássio. Então, a gente para o coração com potássio. Uhum. Então, existem diversas cardioplegias hoje, né? As mais utilizadas é a Delnido e o Custodiol. A Delnido a gente prepara uma solução que a gente usa plasmalite, bicarbonato, manitol, sulfato de magnésio, potássio, xilocaína e sangue do paciente. Então, a gente faz essa solução aqui na raiz da horta, né? Que vai irrigar por todo o coração e vai garantir proteção durante 90 minutos. Então, o médico tem 90 minutos para operar, Ué, né? mas Nossa, e se tiver uma cirurgia mais difícil? Sei lá, Aí a tem. gente, aí a gente pode reaplicar a Ah, cardioplegia. A gente entendi. Tanto que eu reaplica. ia perguntar exatamente isso. Qual é o tempo máximo, assim, Isso. E aí de... a gente tem o custodiol. O custodiol, ele é um médico, ele vem numa bolsa de 1.000. Existem cálculos, tá? Que eu acho que não compensa falar agora, porque é muito cálculo. Que a gente calcula a quantidade de custodiol, por exemplo, para determinada pessoa. sim. Então, o custodiol, ele vem pronto numa bolsa de 1.000. É muito caro, extremamente caro, uma substância, assim, super cara. Então, usa realmente em cirurgias super complexas, é onde vai demorar, né? E ela tem uma durabilidade de 4 horas. Tá, que é Hum, para parar o coração também. O custodial é para Ela parar o também coração. e garante proteção. Então, é, normalmente usa em cirurgias assim muito grandes, onde vai fazer, por exemplo, dupla troca de válvula, aneurisma de aorta, secção de aorta, cirurgias muito compridas, a gente usa custodiol. Às vezes o SUS não paga, né? Porque é muito cara, é coisa assim de R$ 2.000 um custodiol. A gente usa mais de 1.000 ml por pessoa. Então, é meio complicado. E é o custodiol que garante a proteção do coração quando a gente vai fazer doação de órgãos.
Ah, quando vai naquela bolsinha lá com gelo, ele também tem É, custodiol. o coração tá com custodiol. Não, como que funciona? Em doação de órgãos. É, a equipe vai lá, receber o órgão do paciente. E o paciente está lá sob máquina, tá vivo, mantendo vivo com aparelhos. Então, o que que vai? A equipe vai lá, como se fosse operar. Abre e faz na raiz da horta do paciente o custodiol. A raiz Então, da horta. do doador, a gente faz o custodiol lá na hora. E aí o coração ele vai parar e vai estar protegido durante 4 horas. Aí depois que faz o custodiol, ele corta o coração, coloca no gelo e leva até o receptor. Sim. E aí tem 4 horas para chegar no 4 receptor, horas. mas 4 ela horas também pode ser reaplicada, igual na cirurgia? não pode. Não pode ser Então, mas reaplicado. sabe uma coisa que eu vi? Podia até ser uma dica do cultural. Uma vez depois que o Faustão operou o coração, lembra? Aí, Aham. aí deu um monte de bafafá falando que ele tinha furado fila. Não sei se chegou isso na bolha de vocês aí da internet. Na minha Não, chegou. ele não Então, furou ele não fila. furou. E eu Aí eu vou estava explicar. vendo uma reportagem de como é, desculpa cortar, só para terminar o raciocínio. E uma das coisas que ele falou, assim, tem um banco de doação do Brasil, e aí tem uma coisa assim, que é por proximidade também. Às vezes o A coração, gente por exemplo, ele não sai de São Paulo e vai para Roraima. não Na dá. verdade, tem que ser um coração que é liberado no Ah, Amapá. Tô chutando aqui, sabe? Tô falando só para Tem falar de toda distância, a né? logística ela é envolvida, né? Porque não adianta o receptor, por exemplo, que vai demorar 5 horas, o órgão não vai chegar. Sim, tem lugar no Então, Brasil que não dá. nossa. exatamente. Então, a oferta ela tem que ter tudo envolvido, tem que ter a logística, tipo sanguíneo, peso e altura conta muito, então não adianta o Caraca. receptor ter 1,80 m e o doador ter 1,50 m. Esse órgão não vai se 1,50 não vai adaptar. não dar força, né, no sangue, né? Exatamente. Então ele vai ofertando até chegar para a pessoa que é viável, né? Sim, muito É bom. um, Então é um tempo relativamente curto, né? Porque você tem que é tirar o curto. coração, levar E e fazer a cirurgia para colocar. a Cara, gente conta as 4 horas, porque como eu falei, a horta tá pinçada, né? É como se a horta estivesse pinçada do paciente. Então, essas 4 horas, eles têm que tirar o órgão e ela para de contar quando ele abre a horta no paciente já que recebeu o órgão. Sim, nossa. então ele tira, conta, aí chega no lugar e bota no coração, bota na horta do doador. Do doador não, da pessoa que vai Do receber. receptor. Aí para as 4 horas, o cronômetro cessa ali, quando fez a costura, né? Isso. Aí quando ele abre a horta, ele tem que. Essas 4 horas tem que contar até o momento quando ele abriu a horta, entendeu? Do paciente e o coração volta a bater no paciente. Sim, Caraca. muito legal. Tem que ter essa logística. Nossa, muito legal. Natália, posso fazer É, uma pergunta rapidão sobre o seu pode, procedimento? Duas perguntas. pode. Uma que eu fiquei curioso, assim, estudando, né? Uma é sobre como o sangue não coagula. Aí a outra né, tirou do corpo e vai coagular, né? E a outra é sobre o pulmão. Para o pulmão mesmo, se para, o pulmão não vai morrer, o tecido do pulmão não vai morrer? Não morre porque a gente tem a artéria brônquica que irriga o pulmão. Se eu não me Ah, engano, entendi. é brônquica. Que ela Tem, sai da artéria aorta e vai para o pulmão. ela irriga, o pulmão continua sendo irrigado, então por isso que ele não morre. Eu posso estar falando besteira, tá? Eu não me recordo ao certo o nome, mas se eu não me engano é a artéria brônquica que continua irrigando o pulmão. Então, por isso que a gente não precisa fazer essa proteção. Tá, A gente entendi. precisa parar o pulmão porque ele mexe, então ele atrapalha no ato O cirúrgico. espaço, né? Exatamente. E todo o nosso material que a gente utiliza, ele é descartável, tá? De uso único, então a gente usa o Uhum. material e descarta. A gente tenta ser o mais biocompatível possível, mas a gente sabe que o sangue vai entrar em contato com o tubo e vai ativar cascatas inflamatórias e tudo mais, a gente tem total consciência disso.
Então, a gente tenta minimizar isso. E, de fato, coagula. Então, o que que a gente faz? A gente faz heparina no paciente. Então, antes de entrar em SEC, a gente faz a heparina. Entrar O em que SEC seria seria o quê? heparina? A heparina é um Desculpa. anticoagulante. É anticoagulante. Ah, tá. Quando eu fazia a coleta no peixe, a gente usava, colocava uma gotinha assim, só que pegava, sei lá, 50 ml ou então no máximo 1 ml de sangue do peixe. Quando é uma pessoa, por exemplo, eu tenho 115 quilos. Se eu tiver que fazer isso, eu não sei quantos litros de sangue, 6% do corpo, né? Deve ter uns 7, 8 litros de sangue eu devo ter. Sou barrigudo, A gente gordo e faz tal. 5 miligramas, de 4 a 5 miligramas de heparina por quilo do Por paciente. quilo. Então, é Todos muito os menos. nossos cálculos é feito em quilo e altura. Tá. Então, a gente faz a cirurgia, então, durante a cirurgia, a gente controla a heparina, a gente vai fazendo exame de TCA, né, que é o tempo de coagulação ativado, e é o que a gente tem dentro da sala, então fica do ladinho ali. A gente faz o exame, porque o seguro para se fazer uma cirurgia, o TCA está acima de 480 segundos, né? Então, se a gente vê que está baixando, tem paciente que consome muita heparina, então a gente tem que reaplicar Entendi. durante a SEC. E no final da cirurgia, essa heparina é convertida com a protamina, né, que é o antídoto. Que aí é para voltar o sangue a Volta, voltar a coagular. Entendi. exatamente. Nossa, é muito. E assim, tem muita coisa que eu acho que não sei se a gente já tá andando no tempo. Também, por exemplo, tem o pH que tem que mexer também, né? Tem coisas. A gente controla a gasometria do paciente, então é um problema a gasometria nos hospitais, porque demora. Então, assim, às vezes a gente faz uma gaso, a gente tem que corrigir uma acidose, uma alcalose, a gente tem que corrigir eletrólitos. Por exemplo, o cálcio, consumir muito cálcio durante a cirurgia, a gente tem que repor. A gente faz manitol, porque o paciente ele precisa urinar, a gente precisa tirar esse líquido. Então, a gente tem que analisar a diurese do paciente durante a cirurgia. Se o paciente está urinando, significa que o sangue está chegando no rim, né? Então, são Ah, indicativos. A gente tem que analisar tudo isso. Então, a gente faz um cálculo do fluxo do paciente, baseado na altura e no peso, para a gente poder saber o tanto de sangue que a gente vai mandar nesse paciente por minuto. Então, por exemplo, 4 litros por minuto, que é o fluxo na máquina, né? Então, entendi. e aí a gente precisa corrigir, a gente precisa mandar uma quantidade de oxigênio adequada para o paciente. Às vezes a gente acha que está mandando certo e vem a gaso, tá tudo ruim, a gente tem que corrigir. E muitas vezes demora a gasometria. Infelizmente, a gente não tem um gasômetro dentro do centro cirúrgico, são poucos hospitais que têm. E aí a gente vai corrigindo assim, Mas a como que vai sério. saber? Porque o que que é gasometria? Só para a gente saber, assim, para quem nunca se ouviu o termo. O que que Então, a seria? gasometria, ela é um exame onde a gente analisa o pH do paciente, analisa a quantidade de oxigênio, a quantidade de CO2, a gente analisa o bicarbonato, Ácido lático? ácido lactato, então a gente analisa também o hematócrito, porque o que que acontece? Quando a gente vai entrar em SEC, a gente não pode, em hipótese alguma, entrar ar no paciente. A gente não pode deixar entrar. Então, a gente preenche o nosso circuito, né, que é a nossa máquina, com soro fisiológico, com plasma light, o que tiver disponível no hospital. A gente tem que dar preferência em utilizar um plasma light, que ele é mais biocompatível com o sangue, ele é mais parecido ali, questão de pH, eletrólitos e tudo mais. Mas a gente sabe que não é a realidade em todos os hospitais. Então, se tiver um soro fisiológico, a gente vai fazer um soro Um fisiológico. soro fisiológico. E aí a gente preenche esse circuito, a gente também faz um cálculo para saber a quantidade de que precisa. E a gente faz um cálculo para saber para quanto vai cair esse hematócrito do paciente, porque a gente vai diluir esse sangue. Entendi. Então, é Entendi. como se fosse assim: o sangue do paciente é um suco Maguari que a gente compra, uma garrafinha concentrado, e na SEC ele vai ser um suco pronto misturado com água. Ah, é um outro volume, né?
Exatamente. Então, a gente vai misturar e esse sangue vai estar diluído. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa controlar hematócrito, né? A gente precisa controlar o quanto de hemoglobina tem, porque não adianta a gente estar oferecendo um fluxo super grande e não tem hemoglobina suficiente para carregar esse oxigênio, É. né? E nem Então a Nossa, função do vaso. é então a bem gente, complexo. então a gente precisa analisar tudo isso. E no nosso circuito, a gente tem um hemoconcentrador. O que é o hemoconcentrador? A gente passa o sangue e a gente tira o líquido, então a gente tira esse volume. Então a gente tenta tirar o máximo de volume que a gente conseguir, Isso. porque a gente precisa trabalhar com um nível de segurança de volume no nosso reservatório, né? E a gente não pode deixar cair em momento algum, entrar ar em momento algum, porque a gente mata o paciente. Né? É um É. risco que a gente corre de matar o paciente. Então a gente tem que estar ali 100% atenção no fluxo, às vezes precisa baixar o fluxo. E aí, às vezes, a gente não consegue abaixar o hematócrito, aumentar o hematócrito, e aí a gente precisa fazer bolsa de sangue no paciente, a gente precisa fazer um plasma. São condutas que a gente pode ser necessário realizar. Então, se a gente faz um cálculo do paciente, a gente vai ver, a gente faz o cálculo baseado na gaso inicial, então a gente vê qual que está o hematócrito do paciente, e faz o cálculo para ver quanto que vai cair aquele hematócrito, né? Então, vou dar um exemplo, tá? Um cálculo básico, né? Então, o cálculo hematócrito é igual a volemia vezes o hematócrito inicial dividido pelo volume total. Então, qual que é a volemia? A volemia do paciente é peso vezes 70. Eu tô falando em adulto, tá? Então, Uhum. vamos supor que o hematócrito, a gente tenta deixar o hematócrito do paciente em torno de 28, né? A gente tenta não abaixar mais do que isso. Então, a gente faz o cálculo para ver se vai cair mais do que 28, né? Eu tento deixar em 28 os meus hematócritos, tá? Mas tem perfusionistas que deixam em outros números, Em tá? outros valores. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que o paciente tenha 50 quilos, certo? Então, a volemia desse paciente é 50 vezes 70, é 3.500, certo? Sim, 50 vezes 70. Aham. Então, vamos supor que o hematócrito inicial do paciente esteja em 40. Tá. E o volume total, qual que é o volume total? O volume total é a volemia mais o perfusato. O perfusato é o que a gente vai preencher o circuito, é o líquido que a gente Diluído. preenche o circuito, né? O que a gente vai usar para diluir. Normalmente a gente deixa 1.200 ml. Uhum. Então, o volume total desse paciente vai ser de 4.200. Não, 4.700, certo? Sim, acho que tomara que sim. Né? Então, 3.500 mais 1.200. Então, vamos lá fazer o cálculo para quanto vai cair o hematócrito desse paciente de 50 quilos com o hematócrito inicial de 48. Então, Tá. vamos lá. O Vai cálculo é subir muito. 3.500 vezes 40, que é o hematócrito inicial, vai dar 140.000, dividido por 4.700. Caramba, Então, você é demais, cara. vai cair para 29. Então tá bom. Então, ok, vou tentar tirar o máximo de sangue possível. Esse hematócrito, normalmente, ele aumenta depois da cirurgia, porque a gente tira o volume. Mas vamos supor que o hematócrito tenha dado 22. O que eu vou fazer nesse caso? Em vez de a gente entrar com soro, a gente entra com sangue. Então, a gente pega a bolsa e Pra preenche ficar com sangue, menos diluído. porque aí não vai cair o hematócrito tanto, entendeu? Então, a gente dilui, deixa um pouquinho de soro e coloca o sangue. Então, não vai cair o hematócrito. Vai mais hemato, mais hemoglobina, né? Vai Exatamente, colocando vai manter. mais. A gente vai Tá. conseguir manter, porque o sangue da bolsa ele vai conseguir ajudar e vai auxiliar Auxiliar. na oferta. Entendi. O que acontece também? A gente, durante a cirurgia, tem hospitais que a gente tem uma máquina que ela faz a recuperação sanguínea. Então, a gente tenta
jogar fora o menos sangue possível, menor quantidade de sangue possível. Então, a gente chama de cell saver, não é correto chamar de cell saver, porque o cell saver é uma marca. Mas o que que acontece? O médico aspira todo o sangue da cirurgia para essa máquina. E essa máquina vai processar esse sangue e vai recuperar as hemácias. Então, ela faz uma bolsa de sangue com sangue que foi perdido. Ela recupera. Então, no final quando a gente vai devolver volume para o paciente, a gente sobra um pouquinho de soro, diluído, sobra na máquina e a gente manda para o cell saver, ele reprocessa tudo isso, esse sangue que está diluído, e manda para o paciente. Então, a gente consegue aumentar o hematócrito do paciente quando a gente tem cell saver, né? Então, é ótimo essa tecnologia. Em caso de testemunhas de Jeová, por exemplo, que a gente não pode usar sangue, a gente também usa o cell saver que recupera. Sim. É uma limitação, né? É uma limitação. Então, a gente utiliza essa máquina, isso que é um recurso ótimo, que ajuda super. O hospital que eu trabalho, eu tenho esse recurso, e eu tenho plasma light, então eu tenho produtos bons para trabalhar, mas não é a realidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente fazia albumina no Prime, então a albumina ela é um colóide, então ela ajuda a diluir menos Sim, o sangue. sim. Deixa a carga Eu um não pouco tenho negativa, albumina, né? Assim, isso. Eu não tenho albumina no hospital que eu trabalho, entendeu? Então, os meus pacientes diluem mais. Aqui, eu fiz o meu estágio em hospitais de ponta. Eu fiz meu estágio no Albert Einstein, eu fiz estágio no HCor. Então, assim, são pacientes muito bem cuidados, né? Então, Mas nem todos são assim, né? que não dá tanto trabalho pra gente, né, durante as Uhum. cirurgias. Eu fui pro interior, eu trabalhei em Uberaba. Gente, eu senti muito o paciente, assim, é surreal a diferença. e deixa eu pegar um É, gatilho nisso, que é uma coisa que eu queria te perguntar muito, tá acabando o tempo. Esse negócio do estresse, assim, quando eu abro o peixe, a hora que o peixe chegou, aquilo não pode mais parar. Porque aí você tem que abrir, pegar os órgãos e tal. Você tem uma coisa muito mais complexa e é a vida de um ser humano. Então, se dá ruim, eu queria perguntar assim, como é lá dentro? Já aconteceu se deu ruim? O paciente nunca começa perdi a meu ter paciente. parada, tal. O estresse, assim, o medo do estresse, até para quem está começando, a cabeça tem que estar preparado. Eu tenho que manter a calma. O Tem que ter cálculo deu calma, errado, sei lá. tem que ter calma. É muito complexo, então é importante a pessoa ter calma, prestar muita atenção. Então, durante os estágios, quem estiver indo para a área, absorva o máximo que puder. Presta atenção, seja muito proativo, faça um network, porque é super importante para você ser indicado depois, né? Por exemplo, eu terminei minhas cirurgias um dia, no dia seguinte eu fui indicada, né? Então, eu fiz um bom network. Então, o que que acontece? Você tem que prestar muita atenção e saber que você está lidando com vida. Eu sempre falo, toda cirurgia eu tenho medo, eu vou para cirurgia com medo. E eu acho que é super importante o medo, porque quem tem medo tem cautela. Se um dia a gente perder o medo, aí a gente pode se preocupar, porque a pessoa fica muito segura e é aí que os erros acontecem, É verdade. né? Então, eu sempre falo isso, eu falo que quem tem medo tem cautela. Então, assim, eu não vou para uma cirurgia tranquila. Não vou, de verdade. Toda cirurgia que eu vou com medo. Natália, aproveitando o gancho também, eu queria fazer duas perguntas. É, só para uma curiosidade mesmo. É um perfusionista por cirurgia. Então é só você que faz isso. Eu faço Ou tudo você tem sozinha. uma... É outra coisa que eu senti, né? E as equipes que eu trabalhei, que eu fiz estágio, eram 2 perfusionistas por equipe. Não é a realidade, não tá aí, no Brasil, tá? A gente tem lugar que não tem nenhum, quem dirá dois. Então, Então, eu fui acostumada com 2 perfusionistas. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu entrei em SEC, eu tenho que mandar cardioplegia já pro paciente, entendeu? Então, eu tenho sim. que cuidar de muita coisa ao mesmo tempo. E a máquina, ela é bem grande. Ela é grande. E aí, o que que acontece? Eu era acostumada assim, se eu tava tocando a SEC, eu tava focada só na SEC. Eu não tava focada em mandar os exames pro laboratório, procurar alguém, tipo,
olha, manda o exame pra mim. Eu não tava preocupada em mandar a cardioplegia, se a cardioplegia tava indo no tempo certo ou não. Eu tava focada ali. Eu me formei, eu fui para um hospital em outro estado, onde eu não conhecia ninguém, e eu tive que fazer tudo sozinha. Tudo sozinha. Nossa. Tudo. E Então, ainda com medo de estar lidando com uma vida, né? Então, exatamente. A eu acho que responsabilidade, a vai ser responsa é muito outra. estressante. Então, assim, foi bem estressante, mas deu tudo certo, entendeu? Eu fui, eu falei, eu aprendi, é, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou fazer o que eu aprendi, eu vou manter a calma e vai dar certo, e deu certo, E né? uma outra Eu fiz curiosidade. estágio com a Ah, equipe que eu Faustão. que chique. Com o Que quê? legal. Desculpa. A equipe que operou o Faustão, eu fiz estágio com eles. Nossa. Tá achando Imagino que que seja uma equipe bem boa, né? gente que depois vai ter É, da top, assim, e com e referência, né, no mundo. eu fiz estágio com essa mesma equipe de perfusionistas, é uma empresa de perfusionistas que prestam serviço para os cirurgiões, né? Um dos Ah, primeiros perfusionistas daqui do Brasil foi o meu professor. Então, assim, eu fiz perfusão para cirurgiões de ponta hoje em dia, entendeu? uhum. Sim, legal. Né? Nossa, Então, mas vamos supor, assim, então, sem voltar aos cálculos, assim, o cálculo feito, mas você tem que se preparar para cirurgia, pelo que eu entendi. Então, você tem que chegar, você tem que saber o peso, a altura, porque é a base, né? a gente chega no hospital, a gente tem que verificar se tem todos os materiais disponíveis, porque se não tiver Sim. material, a gente não opera, Aí, um cara né? bateu o carro, machucou o coração e chegou no hospital, tipo, quando eu era pequeno, tinha um negócio, chamava plantão médico. Aí, entrando assim, prepara a adrenalina e tal, tem que operar o coração. Aí faz o quê? Porque não tem essas informações. E tem que salvar a pessoa, A gente não faz é? na serra. Assim, peso e altura a gente sempre vai ter, mais ou menos, né? Mais ou menos a gente vai ter. A gente tem uma Bate o noção. olho na pessoa, já tem uma experiência. E assim, não é tão rápido assim, né? Por exemplo, uma cirurgia de emergência cardíaca é dissecção de aorta. Uma cirurgia de emergência. Então, o que acontece? A aorta, ela disseca, né? Vai rasgando. Vamos supor que ela vai rasgando. E ela tem aqui, ela faz, tipo, uma bolsinha, né? O sangue extravasa. Isso é uma cirurgia de emergência. Aí você pode É, parar o coração e ter tempo para organizar. até o médico fazer o diagnóstico. Dá tempo, entendeu? Tá. Mas Dá aí você tempo. já vai se aprontando, no caso. A gente já vai se aprontando, o médico já liga, ó, dissecção. Então a gente já vai para o hospital, já vai montando máquina, porque demora, a máquina é muito grande, gente. Eu vou mostrar uma foto, é uma máquina grande, né? Conheço o Eu caso cheguei a ver no seu Instagram. Então a Se você quiser, gente manda para mim, eu posso colocar aqui, ou a pode, gente põe eu posto no bastante coisa no meu postagem. Instagram, então quem gosta assim, de Sim. acompanhar, eu posto, às vezes eu posto umas enquetes. É que o meu Instagram é uma vida dupla de estética e perfusão, mas eu posto um Sim, pouquinho sim. de tudo. É. Aí eu vou fazer Então, outra curiosidade. lá Fala. tem vídeo entrando em SEC. Então, quem quiser dar uma olhada como que é entrar em SEC, como que é a máquina, lá eu tenho. E tem também uma curiosidade. Tem cirurgias de aorta, vocês concordam que a gente tem aqui, ó, né? Que vai para a Sim. cabeça, enfim. E se a gente acontece? E se a lesão for aqui? E a canulação, a gente canula aqui, na raiz da E horta, aí? na grande maioria das vezes. Como que a gente faz? E O aí? sangue precisa chegar. Então, a nossa prioridade é sempre irrigar o cérebro. A gente sempre tem que ter essa prioridade. A gente faz algumas canulações, tipo, com subclávia, com, com cânulas menores. Então, a gente manda um fluxo pequeno. E como que a gente faz? Essa é uma cirurgia que a gente chama que é uma cirurgia comparada. A gente vai deixar o. Porque, assim, na SEC, a gente também controla a temperatura, tá? Então, normalmente as cirurgias elas ocorrem em 32 graus, mais ou menos. E aí a gente gela e depois a gente aquece durante a cirurgia, é super normal, tá? Por si só, a cirurgia por si só, o paciente já cai a temperatura, porque a gente abre cavidade, então a temperatura ela cai, Sim. né? Então, tem médico que gosta de operar em normotermia, então a gente tenta manter o paciente a 35, 36 graus.
tem médico que já gosta de hipotermia, que é em torno de 32, mais ou menos. Em caso de parada total, a gente tenta manter a temperatura em 18 graus. 18 graus? Meu gente. Deus. E aí, o que que a gente faz? A gente tira todo o sangue do paciente, vai todo para a máquina. Sai, a pessoa sai. A gente deixa ela gelada, para a máquina, o sangue vem, fica lá do lado de fora, parado, o paciente tá lá. E a gente manda sangue só pro cérebro. Meu E aí a gente Deus. coloca bolsas de gelo no cérebro para proteger. E aí o médico tem um período curto, assim, 40 minutos para operar. Porque desnatura a Fica... proteína, tem um monte de coisa que pode, né? Outras Caraca. complicações. Eu fico Uhum. imaginando os órgãos, pode É. acabar danificando. Como a gente utiliza 18 graus, assim, o metabolismo tá bem lento. Então, assim, a Demanda de gente meio... oxigênio. É. E aí a gente consegue operar, e ele tem esse período de tempo, então o mais rápido que ele conseguir, melhor. A gente sabe que um paciente com uma cirurgia tão grande quanto essa, ele vai sofrendo um pós-operatório. É um estresse muito grande. Uma cirurgia por si só já é um estresse muito grande, mas dá certo, acontece, Tá dando certo, é seguro, tem né? uma porcentagem boa, né? Então dá certo. A cirurgia hoje a cirurgia cardíaca é uma cirurgia extremamente segura. Muita gente tem medo de cirurgia cardíaca, então fiquem tranquilos que é uma cirurgia super tranquila. Eu nunca perdi nenhum paciente, nunca perdi, Ai, que bom. né? Assim que Tanto seja. cirurgia que eu A fiz. maior cirurgia que você já fez? Tempo. Você já participou? Olha, varia muito de cirurgião para cirurgião. Acho que de SEC, umas 3 horas de SEC. Isso Paciente é em muito. assistência. Isso é muito. É. Normalmente a média das cirurgias, por exemplo, uma troca de válvula mitral, uma troca de válvula aórtica, uma ponte de safena, de SEC, a gente fica em torno de 1 hora e meia, 2 horas. Porque a gente conta o tempo de SEC e o tempo de pensamento. Porque a gente entra em SEC, o médico faz a Certo é cardioplegia. quando o sangue tá rodando na máquina. É, É, a circulação quando extracorpórea, ele, né? quando ele tá em assistência. Então, a gente conta o período de SEC e a gente conta o período de pensamento. Então, por exemplo, normalmente dá assim, 1 hora e meia de SEC e 1 hora e 20 de pensamento. Que a O horta que é o ficou pensada. pensamento? É o tempo em que a horta ficou pensada e o coração ficou parado. Tá. Começa antes, né? Depois que o médico abriu a horta e o coração volta a receber sangue, ele já volta a bater. Tá? Ele volta a bater. Às vezes precisa dar um choque ou outro, mas ele volta. Aí a gente espera que ele volte a bater, né? Então é Tem que super voltar. importante a gente fazer uma cardioplegia bem feita, uma cardioplegia num tempo ideal. A gente tem um tempo para fazer a cardioplegia, por exemplo. O Delnido tem 1.200 ml, né? Então a gente vai estar colocando mais esse volume no paciente. Então pensa que a gente está hemodiluindo, tá deixando o suco maguari mais aguado, O agorizão. Uhum. né? Caraca, Então, é. a gente também tem que tirar esse volume depois, né? Então, assim, às vezes a gente tira do hemoconcentrador 2 litros, 3 litros de líquido, né? E a gente conta também com a diurese, né? Então, tem paciente que urina muito durante a cirurgia, tem paciente que urina pouco, varia. E é difícil porque nenhum paciente é igual ao outro, então a gente Sim. sofre com isso, né? Às vezes a gente fala, a cirurgia vai ser tranquila e é caótica. Às vezes a gente olha o paciente e fala, meu Deus, essa cirurgia vai dar muito trabalho e a cirurgia é super tranquila, né? É. Não tem um Então, padrão. assim, essa questão de quando ele abre a pinça, na hora que o coração volta a bater, conta muito na questão do se a cardio foi bem feita, se, né? Tudo conta. Então, a gente tenta manter a gasometria anterior, a pré-cirurgia e a última o mais parecido possível. A gente tenta não aumentar muito o lactato do paciente, porque o lactato é um grande indicador de inflamação, né, de estresse. Então, a gente tem condutas durante as cirurgias para lavar o lactato. Então, assim, é muito complexo. O mundo da perfusão, ele é bem complexo. Tem que saber bem de fisiologia humana, bastante. Precisa entender. Fisiologia E básica. bem, né? A gente precisa saber a fisiopatologia. A gente precisa saber, por exemplo, se eu não sei a cirurgia, por exemplo, mitral,
como eu vou saber qual cânula que eu vou dar pro paciente, tipo, pro médico? Porque é a gente que oferece a cânula do paciente, por exemplo. Eu já deixo separado a cânula é de acordo com o peso, tá? Por exemplo, o médico vai ser mitral, vai fazer a troca da válvula mitral, é dentro. Então, eu tenho que saber, eu sei que eu vou canular dupla, que eu vou ter que canular as cavas, então eu tenho que saber, né? A gente tem Entendi, que sim. saber, né? Então, tem que saber bastante. Gasometria, a gente precisa saber muito de gaso. E tem os diferenciais, né? A gente saber ver um monitor né? A gente sabe se tá fibrilando, se não tá. A gente tem doenças que a gente consegue saber pela pressão, por exemplo, se é uma insuficiência ou uma estenose, né? São diferenças, né? Então, a gente consegue saber. Então, é importante saber bastante coisa. Assim, a Sim, pessoa que quer ser uma perfusionista, ele tem que se dedicar muito, se muito dedicar também. bastante mesmo. Querendo ou não, a vida da pessoa está na sua mão e do médico. Exatamente. O médico pode fazer um serviço excelente. Se eu errar, o Matou. paciente não acorda, entendeu? Às Pronto. vezes, por exemplo, se eu não corrigir uma gasometria, ficar numa acidose e tudo mais, às vezes o paciente não acorda, entendeu? Faz dose errada de cálculo de medicamento, o paciente não acorda. Se a gente deixar entrar, o paciente não vai acordar. Então, a gente tem que estar muito em conjunto, médico, perfusionista e anestesista, né? Quando a gente está em SEC, normalmente o anestesista meio que sai de campo, porque não é ele o responsável em manter o paciente vivo. É, o Porque o anestesista. anestesista numa cirurgia, ele fica responsável em manter o paciente vivo para o médico corrigir o problema do paciente. Sim, Então, durante a cirurgia cardíaca, enquanto nós estamos em campo, a função do anestesista é manter o paciente anestesiado, Uhum. entendi. né? Gente, Então já deu já 10 para as 8, a gente combinou, a né, gente uma faz. hora. Mas voou. Assim, vou fazer uma pergunta minha, se vocês derem a gente já para ir para o final, tá? Desculpa cortar, Não, mas, imagina. ó, duas perguntas. Vou tentar fazer um montão, assim, pra vocês responder rápido da minha parte. Uma pergunta vendo tudo isso, a dificuldade, 6 cirurgias para se formar, para você ir para o mundão, tá sozinha, para você se formar precisa de 6, certo? Você acha que é um número bom? E aí, pessoalmente, o que é o que você mais gosta de fazer na hora e o que você menos gosta? Olha, eu acho que 100 cirurgias são suficientes, mas a pessoa tem que se dedicar, né? Não adianta você ir lá e ficar só olhando. Então você tem que pôr a mão na massa. É porque você vai com outra pessoa que é mais experiente que você, né? Você vai com uma equipe, né? Então a equipe, tipo, por exemplo, eu fui para a equipe X, que faz perfusão com o doutor que operou o Nossa, Faustão. Então eu fiquei com aquela equipe, eu acompanhei as cirurgias daquela equipe, né? Então você tem que demonstrar interesse, você tem que ir fazendo, montando a máquina, porque tem que montar toda a máquina, você tem que saber montar. Uhum. E aí eles vão sentindo confiança e vão deixando você ir fazendo as coisas até chegar o momento de você tocar sua cirurgia sozinho. Então você Sim. precisa se dedicar, né? Não basta falar, eu fui na cirurgia, mas você não tocou em nenhuma, entendeu? ficou Então, assistindo, tem né? também. E o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que a SEC por si só eu gosto. De entrar e sair de SEC, eu gosto bastante. Eu acho que é bem gostoso, assim, a adrenalina, querendo ou não, é um pouquinho gostoso, né? Então, entra em SEC, aí a gente abre a bomba, drena o paciente, manda. Isso é bem gostoso. E a parte que eu menos gosto, eu acho que é montar a máquina, dá um pouquinho de Ah, trabalho. deve ser um saco, né? E eu não gosto quando o paciente dá trabalho também, viu? Porque a gente até É, estabilizar o paciente é difícil, então eu não gosto disso também. Eu gosto dos pacientes que são bonzinhos, que a SEC vai lisinha. Mas não é a realidade. Eu ia fazer uma pergunta em relação, tipo, existe algum tipo de paciente que você olha e você fala, tá perfeito? Tipo, altura, peso, essas coisas assim? Ou não? Não, não tem. A gente tem. Porque assim,
a gente tem o peso e a altura, mas a gente depende da condição do paciente, da doença, né? Da patologia do paciente. Sim. Então, tem patologias que a gente sabe que é tranquilo. Por exemplo, um sopro, né? O CIA, que é a comunicação interatrial, que aqui nesse meu coração não dá para ver direito. Mas o sopro, ele é um buraquinho que faz entre O ato os átrios. ventrículo. Então, o sangue mistura entre os átrios. Ah, tá. Entre os átrios. E essa cirurgia, o médico ele vai abrir e vai fechar. Então, é muito rápido, né? Então, a gente sabe que é uma cirurgia tranquila. Eu não faço congênitos. Congênitos são os pacientes, normalmente crianças, né? Mas tem adultos congênitos que nascem com uma má formação. Então, esses são os congênitos. Eu só faço adulto. Então, eu só opero adulto. Então, essas patologias, tipo, de comunicação interatrial, que mais? Uma cirurgia de paciente que não tem, nasce sem ventrículo, eu não faço. Eu só faço adulto. Nasce Então, eu sem faço ventrículo? tem diversas. Gente, é muita Como que patologia. a pessoa nasce sem ventrículo? É o ventrículo que joga o sangue pro corpo? Tem gente que tem o ventrículo atrofiadinho, aí eles têm que fazer a cirurgia para corrigir. Então, tem muita patologia, tipo, tetralogia de Fallot. Então, é complicado. E aí eu não faço, eu só faço adulto. O cirurgião que eu opero é só adulto. Então, eu Sim, faço muito troca bom. de válvula, eu faço coronária, né, que é a ponte de safena, cirurgia de aorta. Então, normalmente é isso que eu faço. Sim. E aí, Nick, quer perguntar alguma coisa? A gente pode ir para dicas, e aí? A gente pode ir, eu ia perguntar sobre o que ela mais gosta e o que ela menos gosta, mas você já fez essa. Eu queria A muito poder gente, conseguir mostrar aqui para vocês, né, para quem está assistindo, como que funciona, porque é difícil a gente falando sem visualizar a máquina, Sim. né? É muito difícil. Então, quem quiser, lá no meu Instagram ele tem, @_ Nath Pedrosa, Pedrosa com S no meu Instagram, né? Que se vocês puderem colocar aqui. Então, Sim. lá é possível, às vezes eu posto, tipo, nas cânulas, que é possível ver bem o sangue venoso do arterial, a diferença das cores do vermelho. Então, eu posto bastante. Então, eu posto, tem vídeo entrando em SEC, então fica mais fácil visualizar. E quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através lá do direct do Instagram, ou entrar no meu Instagram da minha clínica, que lá tem WhatsApp também, e eu Nath respondo todo Pedrosa sem H ou com H? Sem H, né? O sua Natália é sem H. O meu Instagram é @_ Nath com TH, TH. THI, THI. Pedrosa com S. Tá. A Já, gente já anotei coloca aqui. também aqui na Isso A gente descrição. pode aí, até fazer umas postagens juntos, se você quiser. E aí a isso gente fica promove a entrevista. curiosidade, então é ótimo. E, não, Perfeito. muito bom. Muito bom. Então, ó, vamos para as dicas culturais, aí a gente vai para os finalmente. Hoje foi uma entrevista barra aula, né? Muito Sim. legal, né? Muito massa, muito massa. Da aula de, né, meu, dá para aprender, é uma coisa complicada. E assim, para quem está É, ouvindo, é o início, é a ponta do É. iceberg. A partir dali, né, vai de é você. muito, é, quero agradecer por estar aqui. Eu adoro falar da perfusão, eu acho super importante a população ter esse conhecimento, né? Com Que certeza. a gente acaba até tirando um pouco do medo da população da cirurgia cardíaca, né? A população vê que é uma cirurgia super segura, e conhecer o que acontece, né? De fato, dentro de um centro cirúrgico, porque muita Sim. gente faz cirurgia e não tem noção que o coração para, não tem noção do que acontece. Sim, Então, eu acho super importante, eu adoro falar de SEC, e eu gosto de trazer esse conhecimento para a população também, eu acho super importante. muito bom, é isso aí. Eu acho super válido, meu. Muito obrigado, na verdade, por ter falado com a gente. E aí, gente, não Imagina. tem vinheta, mas vamos na dica cultural dessa vez. Guilherme, eu vou começar então, depois vai você, pode ser? E Pode deixamos ser. a nossa entrevistada por último. Eu vou falar de um podcast que eu ouvi, da, o podcast chama Rádio Novela Apresenta, e eles têm vários episódios. E eles contam histórias no estádio. Eu até mandei um grupo esse episódio aí. Já faz um tempo.
E eles contam a história, o título do episódio, tem no Spotify e tal, deixa eu falar aqui para não falar errado. Tá aqui. Terra de Ninguém. E ele conta a história, começa de um local aqui no Ceará, que é a Bacia do Araripe, que é o maior local de fósseis que a gente tem no Brasil. E um dos fósseis que a gente achou de dinossauro aqui, um dos maiores, foi encontrado lá. E aí conta a história de que esse fóssil foi para a Alemanha e demorou décadas para voltar, o que mostra como a nossa parte, né, científica, sentido até de armazenar o que a gente descobre aqui, estava para trás, agora está melhorando, né, pelo que eu vi. E também do lugar, que é um lugar bem interessante para quem gosta desse assunto de fóssil, paleontologia e tudo mais. Vale a pena conferir a história. Tem um comércio meio legal de fósseis lá, porque tem muito, uma coisa meio brasileira e também de tanto da riqueza quanto do jeitinho, vamos dizer assim, certo? Rádio André apresenta o episódio Terra de Ninguém. E é, Ramiro? Bem, então, a minha dica cultural dessa vez vai ser uma série, né? Da Globoplay, que é Sob Pressão, que é a história de dois médicos. O Cadu, Tem ele um me episódio apresentou que essa série. mostra a Tech lá. Tem um episódio que Ah, é? mostra. Tem. Ah, Eu então nunca foi assisti. ótimo. Então, Tem um o Cadu que episódio. me contou um pouquinho da história, que é dois médicos, né, Cadu? São irmãos, é isso? Não, eles São formam um casal. casal. É, É o casal? isso. Eu achei bem interessante Eu quando ele contou. perguntei sobre a briga, né? A briga não, perdão. A pressão, muito porque eu lembrei É muito dessa a realidade, tá? A realidade ali daquela série retrata muito bem a realidade da nossa saúde no Brasil. na saúde Então, é pública brasileira. bem real. Tem uma temporada que fala de corrupção, né? Que aí É entra o bem real. ortopedista, tem a parte, né, de insumo. É bem legal mesmo. É sob pressão? Sob pressão, da Isso, é ótimo. Globoplay. Vou ver. Nick, você vai falar vai, ou não? Dessa vez não? Hoje eu tô só coletando mesmo dicas, pessoal. Então tá, Natália, você Então a tem gente pode uma? passar para Nath. Ó, a minha dica é para quem quiser, pode parecer até bobeira, mas Grey's Anatomy mostra bastante sobre sexo. Sério? Sério, então quem Nunca parei quiser, pra assiste reparar. Grey's Anatomy, principalmente nos primeiros episódios do Burke e etc. Eles Eu mostram pensei. bastante a circulação extracorpórea. E é certinho, certinho. Tipo, eles não mentem, eles não inventam. Por exemplo, sob pressão, a parte da SEC é meio mentira, entendeu? Mas em Grey's Anatomy é certinho, gente, a perfusão deles. Então, é legal para quem quiser aprender, tentar olhar a série e esses episódios com uma outra Com outro visão. olhar, né? Nossa, eu assisti. É que eu assisti faz tempo, Grey's Anatomy. Não terminei, inclusive, porque não acaba, mas eu nunca Mas parei lá pra ver. Nossa, eu não sabia. Que Você legal. vê, quando a gente não tem. sabe da coisa, a É, A gente gente não presta ignora atenção. muito. Eu fui Passa prestar atenção despercebido. depois. É, muito legal. sim, Vou bem muito bom. assistir. Agora, as duas últimas perguntas aqui de Ciência Deriva, meio de praxe. Primeira, Natália Pedrosa com Z, né? Pedrosa com Z. Pedrosa com Z. Teve alguma pergunta que você passou vários dias olhando no espelho do banheiro e disse, eu vou falar assim, 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 assim. E aí ele vai perguntar, eu vou dizer assim, 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 assim. E eu não posso esquecer de dizer isso, isso, isso. Tem que entrar certinho nesse momento. Você estava preparada, ela está aqui, a gente não perguntou. Eu acho que não. Não? Você conseguiu falar tudo que você queria, que pretendia. Eu acho que consegui. Acho que consegui, sim. Senti um Você, respiro, você queria falar alguma não, coisa. você tem alguma dúvida a respeito, por exemplo, dessa questão que ficou super em alta do transplante?
essa questão de logística. Eu não sei se eu expliquei direito, Quer explicar de mas novo? Fique à vontade. essa questão de tempo do órgão, as equipes se comunicam, tá? Então, por exemplo, o órgão tá chegando no hospital, o paciente já tá meio que preparado para o órgão chegar e só colocar. Uhum. Então, isso acontece também. Deixa eu ver se eu falei mais. Eu também faço pulmão. Eu fiz, né, pulmão, em transplante de pulmão, porque a gente faz assistência. E tem uma coisa também que pode crer que eu não falei. Se vocês já ouviram falar em ECMO. ECMO. Já ouviu, Não, Nick? Já ouviu? Eu não. nunca ouvi falar. O Paulo Gustavo ficou em ECMO antes de morrer. Não, eu só lembro que ele morreu, foi uma tristeza só, É, mas era a coisa mais artística. a ECMO é como se fosse é uma assistência mesmo que a gente. É como se fosse uma SEC, mas não é uma SEC. Mas é um sistema fechado que a gente faz essa função de troca para o coração, para o pulmão do paciente poder se recuperar. Então é algo que a gente também faz. Peraí, rapidão. É É como. só... Fala de novo, desculpa, Nick. Vai falar? Pode perguntar. Assim, só tira o sangue do pulmão, só não vai para o pulmão. Você cessa o lado direito do ventrículo, é isso? O ventrículo direito e não vai sangue para o pulmão, é isso? Existe diversas formas de ECMO, né? ECMO veno-venosa, ECMO veno-arterial. Então, tudo depende. Por exemplo, a gente tem, dependendo do paciente, a gente precisa, por exemplo, esperar o coração voltar, se recuperar. Às vezes ele não sai muito bem da cirurgia, a gente coloca ele em ECMO, que a gente continua fazendo essa assistência pro órgão se recuperar, pro pulmão. Foi muito usado na pandemia para recuperação dos pacientes, né, do pulmão. Então a gente usou bastante ECMO, né? Que a Como se gente fez escreve? Ah, ECMO. C e depois? M de macaco, O de Não. óculos. Tá. Então também ECMO. é uma área do perfusionista. Olha, tá vendo? Tá, É. que legal. Eu É não isso faço aí. ECMO. Não faço ECMO porque eu não tenho essa, não tenho isso no hospital que eu trabalho. Mas é uma área também que o Com a tua perfusionista. pós você poderia fazer. A gente faz curso extra, né? Para se Ah, tá. especializar em ECMO. Ótimo. Então, para a última, para a gente acabar de verdade, porque eu falei, 4h40, 7h40, já são 8 horas. Uhum. Natália Pedrosa, o que te orgulha na sua vida? Olha, muitas coisas. É, Mas só vale uma agora. Mas vocês querem entender É profissionalmente? O isso. quê? Isso. Olha, me orgulha muito poder saber que eu ajudo outras pessoas a se recuperarem. Saber que eu já ajudei muitas pessoas em transplantes e hoje elas têm um órgão e pode viver normal. Então, me orgulha muito disso, saber que eu posso fazer parte na vida dos pacientes e trazer uma maior qualidade de vida. Então, eu sinto muito orgulho, eu sinto muito grata em poder estar ajudando uma população, porque a população precisa, a gente sabe. A tendência é as pessoas terem mais e mais problemas cardíacos. Então, eu me sinto tenho muito orgulho de ter escolhido essa profissão e hoje ajudar diversas pessoas. É a nobreza da medicina, sendo ela a mais complexa ou a mais básica, né? É a grande nobreza. Exatamente. Muito bom. Sim. Gente, então, pra gente. Ó, Natália, demais a aula. Aprendi muito, devia estar com um caderninho mesmo, de verdade. Se você for ouvir antes de pegar o lápis e tal, não, terminou de anotar, curta, compartilhe, comente, faça tudo o que o Guilherme pediu aí, tá bom? Ajude a gente, por favor. Qualquer dúvida, quem tiver dúvida, pode me mandar, que eu esclareço. Faço vídeo mostrando, então podem entrar em contato comigo que eu respondo todo mundo, tá? Eu tento ajudar o máximo que eu puder. E é isso. É isso. E vamos falar tchau para depois a Natália falar? Sim. Natália, muito obrigada.
É igual quando falou, foi uma aula mesmo. Eu acho que é muito importante, como você disse, mais pessoas conhecerem, porque, assim, eu acredito, é como você falou, é uma área que muita gente não conhece. Então, as pessoas já têm esse certo medo da cirurgia cardíaca e muita gente, acredito eu, acha que os médicos operam o coração batendo Ou não é cheio de assim. sangue, né? E é muito legal entender como funciona. Essa entrevista aqui foi mais uma aula mesmo, além de um bate-papo, né? E foi muito legal. Eu espero muito que as pessoas que ouçam e gostem dessa área procurem, e vão atrás, porque se tá faltando, se tem pouco profissional nessa área e é uma área tão importante, é muito bom que mais pessoas conheçam e passem, né? Tipo, adiante. Então, muito obrigada de verdade, foi muito legal, eu gostei muito. Eu também agradeço muito, Natália, pela aula de hoje, como todo mundo tá descrevendo, que realmente foi, que é uma área que realmente é pouco descrita, pouca gente conhece, posso dizer, eu acho que, não sei se você vai concordar ou não comigo, que é uma função que muitas vezes é muito mais importante, está em primeiro lugar do que o médico e o anestesista. Os três têm que estar em conjunto. Porque, como você mesmo disse, se der algum problema assim no que você estiver fazendo, praticamente o paciente ele vai de arrasta para cima. Então, Tá na mão dela Exatamente. também. Também tá na mão dela. é, Isso É. aí. Natália, tá na mão dos muitíssimo obrigado. três, no caso. Mas só que agradeço muito por ter apresentado essa profissão aqui. Eu não fazia ideia da importância. O Cadu mandou uns vídeos também, eu assisti a pulso, porque eu tenho uma certa agonia de ver sangue, ovos, essas coisas assim, se mexendo. Na hora que eu vi o médico fazendo, já abrindo o tórax, eu já fiquei, ai meu Deus, Uhum. daquele jeito. Mas só que é extremamente importante, então, a gente saber dessa profissão. Então, agradeço muito pela participação de hoje. Eu Obrigado, que Natália. agradeço. Eu Muito que bom. agradeço. É uma honra estar aqui falando da minha profissão e trazer esse conhecimento para a população. Nós, perfusionistas, lutamos muito pelo reconhecimento, às vezes a gente é muito deixado de lado. Então, a gente batalha super para ter um reconhecimento, para ter mais valorização e trazer mais conhecimento para a população que pouca gente conhece. Então, é uma honra para mim estar falando aqui. Agradeço muito a oportunidade. Espero ter esclarecido diversas dúvidas. Se tiver dúvida ainda, pode me chamar. E é isso. Agradeço de coração Muitíssimo mesmo. obrigado, Natália. Então, ó, se vocês tiverem dúvida, como a Natália falou, mandem uma mensagem para ela. A gente vai tentar também fazer algumas postagens para promover e para tentar explicar, divulgar. Se a Natália está querendo o lugar dela ao sol e à sombra, como todo mundo, tanto na perfusão, se você tiver um procedimento estético, aproveita que a Natália está aí, ela também faz. Isso, Afinal, também tá. botar o burro na sombra não faz mal a ninguém, né? Enfim, muitíssimo obrigado, gente, Natália, Gui, Nick, todo mundo que está ouvindo. Terminamos aqui o nosso 37º episódio do Ciência Deriva Podcast, que foi, na verdade, não um episódio, sim uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, aprendi muito. Muitíssimo obrigado, gente, e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!